Olá, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Oxford, ou lei da diluição de Oxford, que nos permite calcular a constante de ionização de uma substância com base no seu grau de ionização, ou nas substâncias que se dissociam, nos permite calcular a constante de dissociação com base no seu grau de dissociação. O grau de ionização alfa de uma substância é dado pelo número total de moléculas ionizadas sobre o número total de moléculas adicionadas à solução. Fazendo um pequeno rearranjo, obtemos que o número total de moléculas ionizadas é igual a alfa vezes o número total de moléculas adicionadas à solução. Pegamos um exemplo de um ácido HA, que em água, em equilíbrio aquoso, ele se ioniza em H+, e A-. No início, em solução, haviam N moléculas de HA, 0 íons H+, e 0 íons A-. Com o tempo, dissociaram-se Ni moléculas de HA, portanto, nos deixando com NiH+, e NiA-. Ou seja, em solução restaram N menos Ni moléculas de HA, Ni íons hidrogênios e Ni íons A-. Nós observamos aqui em cima que Ni pode ser dado da forma alfa vezes Nt. Então, em solução, nós tínhamos N vezes N menos alfa vezes N moléculas de HA, alfa vezes N íons hidrogênio e alfa vezes N íons A-. Descrevendo de uma maneira mais bonitinha, nós temos N vezes 1 menos alfa moléculas de HA. Continuamos com alfa vezes N íons hidrogênio e alfa vezes N íons A-. A constante de ionização para esse ácido é da forma Ki é igual a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons A- sobre a concentração de HA. A concentração pode ser dada na forma o número total de moléculas sobre o volume da solução. O número total de íons H+ que nós temos é alfa vezes N. Alfa vezes N sobre o volume da solução. Para o íon A- é a mesma coisa. Alfa vezes N sobre o volume da solução. Já para o HA, nós tínhamos calculado que é N vezes 1 menos alfa, N vezes 1 menos alfa, sobre o volume da solução. Podemos fazer uma pequena simplificação aqui, cortando esse N com esse V com esse V. O que nos dá que KI é igual a alfa vezes alfa, alfa ao quadrado, vezes N, sobre 1 menos alfa, vezes V. O que é N sobre V? N sobre V é a concentração molar. Então, temos que KI é igual a alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, vezes a concentração molar. Essa é a lei de Oxford.
A lei de Ostwald tem um caso especial que é o caso dos eletrólitos fracos. Os eletrólitos fracos é aquele em que alfa tende a zero. No caso em que alfa tende a zero, 1 menos alfa tende a 1. Então, no caso dos eletrólitos fracos, nós obtemos que Ki vale aproximadamente alfa ao quadrado vezes a concentração molar. Apenas para os eletrólitos fracos. Por que ela se chama lei da diluição de Ostwald? Se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente tem que a molaridade, né, ela pode ser substituída por N sobre V, número total de moléculas, sobre o volume. Rearranjando isso aqui um pouquinho, nós obtemos que Ki vezes V é igual a alfa ao quadrado vezes N sobre 1 menos alfa. Nos casos em que o volume tende ao infinito, ou seja, o volume da concentração é muito grande, este lado tende ao infinito e esse lado aqui tem que tender ao infinito também. Para esse lado tender ao infinito, nós temos que 1 menos alfa tem que tender ao infinito. Para que 1 menos alfa tenda... 1 menos alfa tem que tender a zero. Para que 1 menos alfa tenda ao infinito, tenda a zero, alfa tem que tender a 1. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o volume da solução, maior será o alfa. Ou seja, se eu continuar adicionando água, ou seja, não necessariamente água, né? Se eu continuar adicionando solvente a uma solução, o grau de ionização de uma substância que esteja naquela solução vai aumentar. Graficamente, nós visualizamos que aqui temos a concentração da substância, né? E aqui nós temos o alfa. Graficamente, isso nos diz o quê? Eu tenho uma concentração alta, quanto mais baixa a concentração, maior o alfa, tendendo ao infinito. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários. Muito obrigado.